Bem, dando continuidade à formação dos organismos internacionais, hoje nós vamos estudar 3 organismos internacionais. O Banco Mundial, o FMI e a Organização Mundial do Comércio. Esses 3 organismos têm sua origem na Conferência de Bretton Woods em 1944. Olha só, no último ano da Segunda Guerra Mundial, as economias do mundo estavam naquele esforço de guerra. Então nós tínhamos ali um momento especial e os Estados Unidos queriam construir um sistema financeiro internacional que previsse as crises mundiais, criassem mecanismos para evitar crises como foi a de 29, no momento em que havia uma grande participação do Estado na economia. Naquele momento, a Conferência de Bretton Woods criou o Banco Mundial. Como vocês podem ver aqui, BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Na verdade, esse Banco Mundial era uma agência de fomento mundial. A intenção do Banco Mundial era fornecer empréstimos para a construção de infraestrutura, ou seja, naquele momento de imediato pós-guerra, o Banco Mundial seria uma instituição financeira capaz de fornecer créditos para que os países reconstruíssem suas economias, sua infraestrutura, para que houvesse um avanço social, um avanço democrático no mundo posterior à Segunda Guerra Mundial. Então o Banco Mundial tem sua origem aí, e é uma agência chamada Agência de Fomento, que ajuda no processo de reconstrução, de construção de infraestrutura e tudo. Mas também foi criado o Fundo Monetário Internacional, o famigerado FMI. O Fundo Monetário Internacional foi um fundo criado com o intuito de socorrer as economias endividadas, para evitar aquele efeito dominó, que, por exemplo, se uma economia não cumpre suas obrigações, imediatamente a outra economia perde, a outra economia, e isso acaba causando um efeito dominó. Então o Fundo Monetário Internacional tinha como objetivo socorrer as economias endividadas para que elas saldassem as suas dívidas. Só que o FMI, quando ele empresta dinheiro para socorrer essas economias, o FMI tem exigências chamadas de ajustes fiscais ou medidas de austeridade, que geralmente são medidas impopulares. Quando vocês virem numa prova, seja do Enem, seja dos vestibulares, falando sobre o FMI, geralmente a reação popular às economias que tendem a tomar empréstimo do FMI, a reação geralmente é bastante violenta. Por quê? Porque quando o FMI exige ajustes fiscais, você aumenta impostos, você corta gastos nos serviços públicos, você acaba tomando medidas que são impopulares e que afetam principalmente a população trabalhadora e de baixa renda. Então o FMI e o Banco Mundial foram criados justamente para garantir uma solidez na economia mundial a partir da Segunda Guerra Mundial. Foi criada também a Organização Internacional do Comércio. Agora veja bem, essa Organização Internacional do Comércio, ela não vingou, ou seja, ela não sobreviveu, porque 4, 5 anos depois da Organização Internacional do Comércio ter sido criada, ela não tinha sido efetivada e não haveria possibilidade de ela ser efetivada. Então praticamente ela deixou de existir, ela faliu, ela foi um aborto. Então o que aconteceu aqui? Em 1947, foi feita uma reunião e, já que não podia se fazer uma Organização Internacional do Comércio, eles criaram o GATT. O GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, seria uma espécie de um acordão que daria um norte às trocas comerciais dali em diante. Então o GATT foi o que nós chamamos de sucessor da Organização Internacional do Comércio, que não conseguiu prosperar. O GATT, então, vai valer de 1947, 48 até 1986, até ali perto de 1990. Então, naquele período de tempo, aqueles 40 anos posteriores ali à Guerra Fria, à Segunda Guerra Mundial, o GATT vai servir de parâmetro, vai servir de modelo, mas necessitava uma organização que tivesse poderes mais amplos. E em 1986, na famosa rodada do Uruguai, os países resolveram então que era momento de o GATT ceder lugar para uma organização mais importante, que seria a Organização Mundial do Comércio. É lá da rodada do Uruguai de 1986 que sai
a Organização Mundial do Comércio, que só vai vigorar a partir dos anos 90. Um dos principais dilemas ou desafios da Organização Mundial do Comércio é justamente coibir ou reduzir ou eliminar os subsídios e os protecionismos que são praticados por nações geralmente mais desenvolvidas. Como vocês sabem, os subsídios são ajudas que os governos dão aos seus produtores para que eles possam ser competitivos no mercado. E o protecionismo são medidas que coíbem a entrada de produtos importados. Ou seja, a partir da rodada de Doha em 2002, a Organização Mundial do Comércio tenta reduzir os subsídios e o protecionismo. Algumas vezes conseguem, outras vezes a coisa se manifesta, e principalmente a partir da crise 2008-2009, que nós estamos vivendo ainda hoje, em 2014-2015, essa crise acabou fortalecendo ainda mais o protecionismo, e alguns países acharam que para vencer a crise era ideal ter um subsídio. Então houve um certo retrocesso. Então, com relação à conferência de Bretton Woods, tem também a questão do padrão ouro, que na época o dólar foi criado como moeda internacional e na década de 70, com a crise fiscal, os Estados Unidos aboliu esse padrão ouro, que era uma relação direta entre o valor do dólar e uma quantidade de gramas de ouro. Então, o chamado padrão ouro, ele foi abolido nos anos 70, tá certo? Então é isso aí, a Conferência de Bretton Woods vive até o dia de hoje, com essas instituições. Só pontuando aqui para a gente finalizar, é que agora em 2014, em julho de 2014, em Fortaleza, os BRICS, né, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, criaram o Banco dos BRICS. Né? Depois de um período aí de 70 anos, né, do Acordo de Bretton Woods, o primeiro acordo ou uma primeira conferência que se encontra algum tipo de alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. Então o Banco dos BRICS será uma espécie de concorrente do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. E isso é porque os países emergentes tendem a querer fazer frente aos países do norte, os países mais ricos, que construíram o Acordo de Bretton Woods em 44, tá bom? Então um abraço, continue estudando, continue focado nos estudos, continue fazendo exercícios, continue pesquisando, que é assim que a gente obtém sucesso. Um abraço e até a próxima.